A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Adalberto Cabral, da classe Maravilhas de Sião. Estaremos agora iniciando mais uma aula de apoio aos nossos irmãos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Os nossos pastores presidentes são pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. O superintendente geral do campo, o ministro de Educação Cristã, é o evangelista Leonardo Souza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações e receba as novidades, irmãos. Porque semanalmente nós estamos disponibilizando lá no nosso canal videoaulas, que é uma bênção para a tua vida e será uma bênção para o teu ministério. Então você vai lá, faça a sua inscrição, ative as notificações, compartilhe, propague essa obra para a glória de Deus. Meus irmãos, durante a ministração dessa aula, nós também estaremos liberando 3 palavras-chave. Então, você, professor, fique atento a essas palavras e faça as suas anotações. Que o Senhor nos conceda uma aula abençoada em nome de Jesus. Nesse trimestre, o segundo trimestre de 2026, nós estaremos estudando sobre o tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Esse é o tema central desse segundo trimestre de 2026. Porém, hoje nós estaremos estudando acerca da lição de número 4, que vai ser ministrada em 26 de abril de 2026, que tem por tema o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Os textos de referência dessa lição está no livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. O texto áureo dessa lição diz assim: Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias 4, versículo 3. Verdade aplicada. Diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. Essa lição também vai ter 3 objetivos. Primeiro, reconhecer que as palavras podem ferir o outro, saber lidar com as injúrias, ressaltar que os servos de Deus vencem com trabalho e com fé. Esses são os objetivos da lição, a qual o comentarista, o bispo Samuel Ferreira, deixou aqui para nos nortear, para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão da ideia que ele transmitiu aqui nessa lição. E aqui eu volto a ressaltar: os objetivos da lição, elas estão ligados diretamente aos tópicos e aos subtópicos. Então, compreender o objetivo, entender o objetivo, vai nos facilitar, irmãos, em compreender a lição e assim estar ministrando aos nossos alunos. Então, fique atento aos objetivos da lição. Introdução. Os judeus se uniram e trabalharam com afinco para restaurar os muros de Jerusalém. Quando os inimigos souberam disso, indignaram-se e passaram a zombar deles. Nesta lição, veremos que saber lidar com ataques verbais que tentam nos destruir é uma habilidade que devemos desenvolver para não pecar com as palavras nem investir no que não nos edifica. Olha que algo poderoso que o comentarista vai deixar para a gente aqui na introdução, corroborando também com o objetivo da lição. No objetivo da lição, do primeiro objetivo que ele deixa lá, é esse. É o primeiro objetivo que ele vai deixar. Reconhecer que palavras podem ferir o outro. E esse objetivo aqui, ele corrobora e muito com essa segunda parte da introdução. Porque ele vai dizer para a gente aqui que nós temos que desenvolver uma habilidade, né? Não apenas para lidar com os ataques verbais, com as palavras, né, de maldição, de derrota, pelas palavras ruins que são liberadas sobre nossas vidas. A gente não apenas temos que desenvolver uma habilidade para lidar com essas palavras, mas também temos que desenvolver uma habilidade para que nós, né, também não venhamos atingir pessoas com palavras. Então, tanto no objetivo quanto na introdução, ele destaca a importância de nós termos o cuidado, né, para não sermos atingidos, nós temos o cuidado para não sermos feridos por palavras, por ataques verbais, mas também ele ressalta a importância de nós também não sermos o agente causador dessa ferida.
Então, a gente não pode ser ferido por palavras, mas também não podemos ferir ninguém com palavras. Então, aqui o comentarista ele vai ressaltar esses dois aspectos. E esses dois aspectos são importantes, eles vão nortear toda a lição. O cuidado com o próximo. Nós não podemos ferir o nosso próximo. E também o cuidado que nós devemos ter com o próximo, para que nós não venhamos ser atingidos por ele por palavras. Seja ele próximo, seja ele de longe, seja ele de dentro de casa, seja ele de fora de casa, seja o inimigo interno, seja o inimigo externo. Independente da origem dos nossos opositores e os ataques verbais que vêm deles, nós temos que ter esse cuidado de não nos permitir ser feridos por palavra. Então, como o comentarista diz aqui, nós temos que desenvolver essa habilidade. Então, se nós temos que desenvolver essa habilidade, quer dizer que nós devemos aprender, irmãos, aprender a lidar com ataques verbais. Por que isso? Porque nós não temos o poder de controlar o que as pessoas falam, mas nós temos o poder de controlar se vamos permanecer ouvindo ou não, se vamos nos permitir ser ferido por essas palavras, por esses ataques verbais ou não. E também é nós que decidimos se vamos ferir ou não vamos ferir alguém com palavras. Então aqui o comentarista ele vai ressaltar esses aspectos que eu achei bastante interessante. A preocupação que ele tem com o próximo, em que nós não venhamos feri-los com palavras, com ataques, mas também ter o cuidado de não ser atingido por os opositores, pelos inimigos, quando estes proferem palavras contra nossas vidas. Então, ele já destaca aqui esses dois aspectos. O cuidado que temos que ter em falar, mas também o cuidado que temos que ter em ouvir. E já partindo para o tópico 1, diz assim: a morte e a vida estão no poder da palavra. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, palavras mal colocadas podem provocar feridas profundas naqueles que os ouvem. Tópico 1.1. As palavras revelam o que temos no coração. Aqui, interessante, que o comentarista ele vai trazer um texto bíblico, que está em Mateus 12:34. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Trocando em miúdos, a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando nós falamos que nós temos que ter o cuidado em falar, o cuidado aqui não é apenas com a boca, mas o cuidado aqui também é com o coração. O proverbista vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte de vida. Então, a palavra que falamos, a palavra que vamos exteriorizar, ela sai do nosso coração. Então, o cuidado aqui também tem que ser com o nosso coração. Por quê? Porque se o nosso coração tem vida, aquilo que nós falamos promove vida. Mas se o nosso coração tem morte, aquilo que falamos pode promover a morte. Então, palavras mal colocadas podem provocar feridas. Então, temos que ter cuidado, irmão, com o que falamos e com quem falamos. Tópico 1.2. As palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Aqui o comentarista vai trazer o relato de Josué 14, versículo 8. Aqui são palavras de Caleb. Caleb aqui está se referindo a Números 13, quando Moisés, orientado por Deus, vai enviar 12 espias para espiar a terra de Canaã. Eles vão ficar 40 dias espiando a terra e vão retornar em Cádiz, no deserto de Parã. E ali eles vão trazer o relatório para o povo. Dos 12 príncipes representantes das tribos que foram para Canaã espiar a terra, apenas 2, Josué e Caleb, trouxe um relatório positivo de tudo aquilo que viu, vivenciou e experienciou na cidade de Canaã. Porém, os demais, os 10 que também foram com eles, que viram as mesmas coisas, andaram no mesmo território, pisaram na mesma geografia, eles vão trazer um relatório negativo. Josué e Caleb, relatório positivo. Os 10 espias, relatório negativo. E o texto vai dizer que aquilo que os espias falaram derreteram o coração do povo. E aqui chama a minha atenção. E o que chama a minha atenção aqui? Que
O povo que ficou em Cádiz, eles não foram a Canaã. Eles não olharam a terra, eles não observaram a terra, eles não viram os gigantes, eles não observaram as dificuldades que tinha naquela terra. Porém, os espias, quando falam da dificuldade, mesmo sem eles terem visto, mesmo sem eles terem vivenciado, né, tudo aquilo que aconteceu em Canaã nesses 40 dias, o texto vai dizer que eles vão dar um crédito tão grande para as palavras dos 10 espias que o coração deles vão derreter. Eles não precisaram ver o problema. É só ouvir sobre o problema que o coração deles desanimaram. Ver o poder que tem uma palavra de edificar e também de ferir. O poder que tem uma palavra de matar ou de ressuscitar sonhos. Preste bem atenção. Eles estavam ali imaginando como eles viveriam quando assumisse a promessa à terra de Canaã. Ainda não estavam em Canaã, mas depois que ouviram esse relatório negativo, meus irmãos, eles como se fosse aberto mão, né, dos seus sonhos, né, do cumprimento de uma promessa. Eles conseguiram valorizar muito mais a dificuldade, muito mais o problema do que a solução. Isso aqui é bastante interessante. Por quê? Porque eles vão desenvolver esse sentimento, eles vão desenvolver essa emoção, não pelaquilo que eles viram, não pelaquilo que eles experienciaram, mas pelaquilo que ouviu dos espias. Isso aqui é terrível. Meu irmão, cuidado com aquilo que você fala. Você pode matar sonhos de pessoas. E também cuidado com aquilo que você ouve, para que os seus sonhos não sejam mortos, irmão, por pessoas. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente conta o nosso sonho, mas se não tiver cuidado, ela é tão negativa, tão pessimista, que ela pode interferir ou influenciar, querendo matar os nossos sonhos. Então, cuidado com aquilo que você fala, mas também tenha muito cuidado com aquilo que você ouve. Aqui, o povo teve o seu coração desanimado, derreteu o coração pelaquilo que ouviu. Então, muito cuidado. Tópico 1.3. As palavras de Neemias animaram o povo. Neemias não profetizou nem falou nenhuma visão ou sonho aos judeus. Desde o início da sua missão, suas palavras foram de ânimo, fé e total confiança em Deus. É importante ressaltar aqui, meus irmãos, que aqui o comentarista vai dizer que as palavras de Neemias, desde o começo da sua missão, é palavra de ânimo. Mas quando você observa o início da missão de Neemias, meu irmão, o cenário ele é caótico, o cenário ele é de destruição, o cenário ele é de miséria, o cenário ele é de dificuldade. Mas mesmo com o cenário contrário, Neemias ele encontra força, ele encontra ânimo para se animar e animar os demais irmãos que vão participar daquela obra. Olha que líder exemplar que é Neemias. Mesmo com um cenário de adversidade, mesmo com um cenário problemático, mesmo com um ambiente caótico, ele consegue ter ânimo e animar os demais. Que nós possamos ter esse sentimento de Neemias, que nós possamos ter esse posicionamento de Neemias, que independente da circunstância, eu estou animado para fazer a obra. Independente da dificuldade, das limitações, eu estou disposto e animado para fazer a obra e animar todo aquele que está à minha volta. Porque eu não dependo da circunstância para ter ânimo. Eu não dependo das pessoas me favorecer para ter ânimo. Eu não dependo de um tempo favorável para ter ânimo. Eu só dependo da presença de Deus, de acreditar naquilo que Ele falou acerca da minha vida. E é esse posicionamento que Neemias toma. Neemias toma um posicionamento. Eu não vou ser influenciado pelas circunstâncias. Eu vou ser guiado pelaquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Então, que você entenda isso, que o que Deus falou sobre a tua vida é mais poderoso do que os opositores, do que a circunstância contrária está apresentando para você. E aqui nós concluímos esse primeiro tópico com essa conclusão. A sua boca é um canteiro de semente. Cada palavra que você lança pode botar em vida ou em espinhos. Olha a profundidade dessa conclusão. Cada palavra que você lança pode brotar em vida ou em espinhos. Toda palavra lançada, ela vai surtir um efeito. Positivo ou negativo. Vida ou morte. Vida ou espinhos. Morte ou ressuscitação. Toda palavra, ela vai cumprir o seu efeito. Por quê?
Porque toda palavra liberada, ela cumpre um efeito. A única palavra que não tem efeito é a palavra que não foi falada, é a palavra que não foi dita. Então, todo cuidado, quando você abrir a boca, irmãos, entenda que aquilo que você está falando, ele vai promover um resultado. O proverbista vai dizer que aquele que muito fala, atribula a sua alma. O salmista vai dizer, Senhor, coloque um anjo para guardar a porta dos meus lábios. Temos que ser tardio em falar e pronto para ouvir. Por que a Bíblia traz para nós esses versículos nos ensinando? Porque entende que a palavra ela tem um poder. O poder de trazer vida e o poder de trazer morte. E aqui eu já quero liberar a primeira palavra-chave, restaurando. Vamos partir para o tópico 2. Tópico 2. Superando ataques verbais. A Bíblia traz muitas passagens em que os filhos de Deus tiveram que lidar com fortes oposições. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui que a Bíblia nos traz e que o comentarista deixou aqui para a gente é Davi sofreu oposição na família. Segundo exemplo, José enfrentou calúnia e descaso. Terceiro exemplo, Isaac foi afrontado pelos pastores de Gerar. Superando ataques verbais. E o primeiro exemplo aqui, o personagem é Davi. Em 1 Samuel, capítulo 17, Davi, quando é enviado à guerra pelo seu pai para levar mantimentos, suprimentos, para os seus irmãos e trazer notícia, quando Davi chega, no campo de batalha, o seu irmão Eliabe, ele vai atacar Davi verbalmente. Vai proferir sobre Davi palavras duras, palavras pesadas. Mas o texto vai dizer, no versículo 30 do capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi vai se desviar do seu irmão Eliabe. Isso aqui é poderoso demais, porque isso aqui é uma estratégia para combater ataques verbais. Porque Davi, ele não podia controlar o que seu irmão ia falar. A gente não tem o controle daquilo que é falado contra nós. Nós não temos o controle dos ataques verbais que as pessoas proferem contra nós. Mas de uma coisa nós temos o controle. Se nós vamos permanecer ouvindo ou não. E se aquilo vai ferir o nosso coração ou não. Davi aqui, ele foi afrontado pelo seu irmão. Ele recebeu esse ataque verbal. Ele ouviu palavras duras. Mas o texto vai dizer que Davi se desviou. Porque Davi entende, se as palavras que estão falando ao meu respeito não me edificam, fica falando sozinho, eu vou embora. Se as palavras que estão falando ao meu respeito não me traz benefício algum, vai ficar falando sozinho, eu vou embora. Davi não precisou falar para o seu irmão ficar quieto, cale a boca, não precisou, foi só desviar, se afastar. Não precisa você entrar no embate, nem no combate com as pessoas que estão proferindo palavras contra a tua vida. Desvia dela, se afasta dela, se mantenha longe dela. Sabe por quê? Porque se eles estão falando e você não está ouvindo, não tem problema algum. Então você não tem um controle daquilo que falam, mas você tem um controle se vai permanecer ouvindo ou não. Então Davi o que fez? Se desviou, saiu de perto do seu irmão e deixou ele lá falando sozinho. O outro personagem aqui que a lição nos traz é José. Enfrentou calúnia e descaso. Eu escrevi aqui, irmãos, eu extraí da nossa revista, todos os textos que você vê aqui nesses slides aqui, meus irmãos, são textos que eu extraí da nossa própria revista, tá bom? Aqui no 2.2, José enfrentou calúnia e descaso. Seus irmãos caluniaram e o venderam. Os midianitas também o venderam. Acusado injustamente de assédio pela mulher de Potifar, foi preso. Foi tratado com descaso pelo copeiro, que ele mesmo ajudou. Mas José superou tudo isso. A palavra aqui, superação. Eles passaram por adversidades, mas superaram. E o que me chama a atenção na história de José é quando ele vai colocar o nome do seu primeiro filho que nasceu lá no Egito. O nome do primeiro filho de José é Manassés, que significa Deus me fez esquecer das aflições, do trabalho da casa do meu pai. José passou coisas terríveis na mão dos seus irmãos. José passou coisas terríveis dentro do seu ambiente familiar. José passou coisas terríveis,
dentro da sua casa, os seus próprios irmãos. Então José, no seu coração, irmão, isso aqui é bem claro, no seu coração poderia haver alguma mágoa, algum rancor. E os anos vão se passar. E agora José, como governador do Egito, Deus cumprindo, realizando o sonho a qual tinha dado a ele, o texto vai dizer que ele vai ter um filho. E ele vai dar, o nome a esse filho de Manassés. Deus me fez esquecer. O interessante é que esse nome revela a situação de José naquele momento. E qual é a situação? José aqui não está falando que ele conseguiu esquecer sozinho tudo aquilo que ele passou de ruim. Mas Deus foi quem fez ele esquecer. E por que José ele vai falar que Deus o fez esquecer? Porque sozinho ele não conseguiria. Irmãos, tem sentimentos, tem emoções que nos prendem, que nós sozinhos não conseguimos lidar com ele. Só Deus pode nos libertar desse sentimento. A palavra de Deus vai dizer que se o teu coração te condena, Deus, ele é maior que o seu coração. Então José aqui entende que tudo aquilo que ele passou foi tão forte que sozinho ele não conseguiria esquecer. Mas quando ele coloca o nome Manassés, ele está aqui revelando que foi Deus quem o ajudou a esquecer da casa, da aflição que ele passou na casa dos seus pais. E o segundo filho que ele vai ter, ele vai dar o nome de Efraim. Deus me fez prosperar. Ou seja, José só conseguiu prosperar depois que ele esqueceu. Deus fez ele esquecer de toda a mágoa, de todo o rancor que ele tinha contra aquelas pessoas, irmãos, contra aquelas pessoas que fizeram mal a ele. Porque é muito bonito quando a gente fala, José ele perdoou seus irmãos. Mas quando nós vemos o nome do filho, ali fica bem claro que quem fez José esquecer não foi José sozinho, foi Deus. E José só conseguiu esquecer porque Deus ajudou a ele. Então, meus irmãos, aquilo que você não pode fazer, entrega na mão de Deus, que Ele é poderoso para fazer. Aquilo que você não pode fazer, peça a Deus que Ele faz por você. Mesmo que seja um sentimento ruim, irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós estivermos ministrando a aula, é possível que esteja alguém sentado ali, passando por essa situação. Viveu traumas no seu passado, viveu perseguição, calúnia, difamação, injúria, ameaça, mentiras, passou por tanta coisa ruim no seu passado, que está ali sentado nos ouvindo, mas está com o coração cheio de coisas ruins e não consegue se libertar disso. Então você pode liberar essa palavra na sala de aula, quando você estiver ministrando na sua aula. Meu irmão, aquilo que você não consegue fazer, Deus faz. Aquilo que você não pode, Deus pode. José vai dizer, Deus me fez esquecer. E por que Deus me fez esquecer? Porque sozinho eu não conseguiria. Irmãos, então que Deus faça por você aquilo que você não pode. Que Deus faça por você aquilo que você não consegue. E que o nome de Deus seja glorificado nessa situação. Aqui partimos para a conclusão. Davi, José e Isaac superaram os ataques verbais com sabedoria. Eles não pagaram mal com mal, mas desviando-se, entendendo que mais poderoso que os ataques dos inimigos é a palavra que Deus liberou sobre eles. Irmãos, Davi, José e Isaac, eles entenderam, irmão, que a bênção não estava sobre a geografia. Eles entenderam que a bênção não estava sobre um lugar. Isaac entendeu que a bênção não estava sobre os poços que eles cavaram, mas a bênção estava sobre a vida dele. Isaac cavava o poço, os inimigos vinham lá, entulhavam os poços, acusava ele, se opunha contra ele. Isaac levantava, abandonava aquele poço, partia para uma outra geografia, cavava um novo poço e saía água. Meu irmão, a bênção não está sobre a geografia, nem sobre os poços que Isaac cavara. Ele entende que a bênção está sobre a vida dele. Então, independente do que façam, independente do que falam, eu entendo quem eu sou para Deus. Eu entendo o que eu sou em Deus. Eu entendo o que Deus tem na minha vida. Meu irmão, não tem uma crise de identidade, não tem uma crise ministerial. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus e do propósito que Ele estabeleceu para que você cumpra. Então, se você tem certeza daquilo que você é em Deus, a sua identidade, se você tem certeza do propósito que Deus tem na tua vida, meu irmão, independente do cenário adverso, você não vai ser influenciado por ele. Porque o que vai te guiar, o que vai te direcionar
é aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. É a visão que Deus colocou no teu coração. Independente dos opositores, independente dos ataques verbais, aquilo que Deus liberou sobre a tua vida é mais poderoso em nome de Jesus. E aqui eu já quero liberar a segunda palavra-chave, que é reconstruindo. Recapitulando, primeira palavra-chave, restaurando. Segunda palavra-chave, reconstruindo. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. Neemias foi caluniado por seus opositores. À medida que os muros de Jerusalém começavam a se levantar, também se levantaram vozes de calúnia, zombaria e ameaças. Os inimigos não suportaram ver o progresso de Neemias. Enquanto ele está vivendo como copeiro do rei, Neemias não passa por ameaças. Enquanto ele está vivendo como copeiro do rei, Neemias não passa por zombaria. Enquanto ele está vivendo como copeiro do rei, ele não passa por calúnias, injúrias, difamação, oposição, nada. Ele não passa nada disso. Mas a partir do momento que ele assume uma postura, um posicionamento em Deus para realizar uma grande obra, aí as coisas mudam, irmão. Os inimigos aparecem, se levantam e começam a se opor à obra que está sendo feita por Neemias. E aqui já vai um recado para você. A oposição que você está enfrentando, isso não é resultado de ausência de Deus ou de falta de propósito. A calúnia, as mentiras, os ataques verbais que as pessoas estão proferindo contra você, isso aqui não é porque você está no caminho errado. Pelo contrário, aquele que está no caminho certo, cumprindo aquilo que Deus determinou para que ele pudesse fazer, meu irmão, preste bem atenção, essas pessoas vão sofrer retaliações. Por quê? Porque enquanto você está inerte e não faz nada, parece que o inferno está quieto, calado. Mas a partir do momento que você se levanta para uma grande obra, para estabelecer o reino de Deus, o inferno se levanta. Então aqui, irmão, uma das evidências que pode demonstrar para você que você está no caminho certo são as oposições. Então, fique ligado que nesse tópico 3, nós vamos discorrer sobre esse assunto. Tópico 3, 1. A reação assertiva de Neemias. Tópico 3.2, o posicionamento firme de Neemias. Tópico 3.3, a oração e a vitória de Neemias. Antes de nós discorrermos acerca, dessa questão de Neemias, eu queria ressaltar para os irmãos, algo que o capítulo 1 do livro de Neemias vai revelar para a gente. Talvez numa leitura rápida a gente não preste atenção. Quando o Hanani ele vai vir de Jerusalém e vai até onde Neemias está, Neemias vai fazer duas perguntas para Hanani. E quais são as perguntas que Neemias vai fazer para Hanani? A primeira, como é que está o povo que ficou em Jerusalém e que não foi levado cativo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que está a cidade de Jerusalém? Aqui essas perguntas, elas revelam o caráter e o coração de Neemias. Por quê? Porque ele pergunta sobre o povo e sobre a cidade. E a ordem dessas perguntas revela o coração de Neemias. Por que eu digo isso? Porque a cidade de Jerusalém, ela é muito importante para os judeus. Geograficamente, espiritualmente. É na cidade de Jerusalém que o templo foi construído por Salomão. É na cidade de Jerusalém que Deus falou que habitaria no meio do povo, naquele lugar, naquele templo. É na cidade de Jerusalém aonde os sacerdotes, aonde os levitas ali faziam serviço, toda a cerimônia religiosa, em relação de Deus com o povo. Então a cidade de Jerusalém ela é muito importante, tanto que até hoje, os judeus nas festas comemoradas por eles vão em direção a Jerusalém. A peregrinação a Jerusalém até hoje ela é uma realidade, porque eles têm a cidade de Jerusalém como um lugar muito importante. E o que me chama a atenção é isso. Mesmo a cidade de Jerusalém tendo toda essa importância, o texto vai dizer que a preocupação de Neemias, primeiro, não é com a cidade. A preocupação de Neemias, primeiro, é com o povo. E aqui eu aprendo algo com Neemias poderoso, uma liderança poderosa de Neemias. O que ele nos ensina aqui? Que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que lugares. Pessoas são mais importantes do que geografia. A partir do momento que Neemias ele pergunta pelo povo, pelas pessoas, ele está aqui revelando que para ele, pessoas são mais importantes.
E por isso nós temos que ter todo esse cuidado. Desde o início da lição, nós estamos falando acerca do próximo, do cuidado que nós temos que ter em não ferir o próximo com palavras. Por quê? Porque faz parte da essência nossa, da essência de nossa cristã, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo, cuidar do próximo. Neemias aqui vai expressar um cuidado por pessoas, irmãos, que chama a minha atenção. Por quê? Porque ele está vivendo um tempo bom, ele está vivendo um tempo de paz. Ele não precisava passar por metade daquilo que ele passou. Era só permanecer onde ele estava. Mas quando ele viu que pessoas estão em grande miséria, pessoas estão sofrendo, meu irmão, isso vai mexer com o coração de Neemias, a ponto de ele se levantar, se posicionar para fazer uma grande obra. Então Neemias, ele vai ter uma reação assertiva. Ou seja, independente das zombarias dos opositores, das mentiras que falavam, Neemias sabia quem era em Deus. Neemias, ele não coloca apenas seu interesse, né, à frente. Ele também coloca o interesse dos seus irmãos. Por quê? Porque Neemias estava vivendo bem, mas os seus irmãos não. Então, Neemias se colocou na condição, irmãos, de ajudador. Por quê? Porque Neemias ama almas. Neemias amava vida. Neemias amava pessoas. Por isso que ele se posicionou, se prontificou para essa obra de restauração. Então foi uma reação assertiva de Neemias. Tópico 3.2, o posicionamento firme de Neemias. Durante o exercício da obra em reconstruir o muro, irmãos, e reconstruir o muro ali não é só uma obra, não é só uma geografia. Reconstruir o muro representa a segurança do povo. Essas mesmas pessoas que ele ama, essas mesmas pessoas que ele valoriza e ele coloca em primeiro lugar, ele entende que a proteção e a segurança dela está relacionada aos muros. Por isso que ele vai restabelecer os muros, porque ele entende que aquela obra vai trazer benefício não apenas geográfico, não apenas para a cidade, mas vai trazer benefício para pessoas, para a família. Então, durante o momento que ele está fazendo essa obra, Sanbalate, Tobias, Gesem, os inimigos, eles vão tentar parar a obra. Só que essa obra é de Deus, irmãos. E a obra de Deus, ninguém para. Agindo Deus, ninguém pode impedir. E o inimigo sabe que ele não pode parar a obra de Deus. Mas o que ele vai fazer? Ele vai atacar os obreiros. Se eu não posso parar a obra, o que eu faço? Eu paro os obreiros. É isso que os inimigos estão fazendo. Eles estão atacando Neemias com palavras, né? Com mentiras, né? Com ameaças, né? Por quê? Porque eles entendem que se ele parar Neemias, a obra para. E Neemias entende isso. Ele vai responder assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias está em Jerusalém, fazendo uma grande obra. E aqui o convite dos inimigos é para que ele encontrasse com eles, fora da cidade. Só que Neemias entende: ei, se eu sair daqui, a obra para. Porque aquilo que eu estou fazendo está relacionado ao lugar que Deus me colocou. Aquilo que eu estou realizando está ligado diretamente ao lugar que Deus me colocou. Então Neemias entende que se ele sai daquele lugar, a obra para. Então ele vai ter um posicionamento firme. E qual vai ser a resposta dele por muitas das vezes? Não vou descer. Meu irmão, esse tem que ser o nosso posicionamento aos ataques verbais, às investidas do inimigo, para nos tirar do lugar, do propósito que Deus nos estabeleceu. Não saio daqui, porque foi Deus que me colocou. Não vou parar de fazer, porque foi Deus que determinou essa obra na minha vida. Então permaneça firme. Resista aos ataques do inimigo. Como eu disse outrora, irmão, você não pode controlar o que o teu inimigo fala. Você não pode controlar o que o teu inimigo faz contra você. Mas você pode controlar qual vai ser a sua reação depois que o inimigo te atacar verbalmente, depois de o inimigo te ameaçar, depois de o inimigo liberar palavras de maldição sobre a tua vida. Você não tem poder de decisão acerca do teu inimigo, mas você tem poder de decisão acerca sobre a tua vida. E decida permanecer no lugar que Deus te estabeleceu e fazendo aquilo que Deus te mandou. Essa foi a resposta de Neemias. Tópico 3.3 vai dizer assim: a oração e vitória de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos, nos quais o vemos constantemente orando, só ou com o povo. O que me chama a atenção é isso. Neemias é um homem de oração.
E todas as decisões que Neemias tomou, ele tomou depois de orar. Neemias não tomou decisões para orar. Ele orou para tomar decisões. Preste bem atenção, irmãos. Se você não orar antes de entrar numa guerra, com certeza na guerra você vai orar. Se você não orar antes, irmãos, de tomar uma decisão, muitas das vezes, por causa da consequência dessa decisão, você vai ser obrigado a orar. Então, quando você se antecipa em oração, Deus pode te dar livramento, Deus pode te dar estratégia, Deus pode prevenir para que você não passe por situações, irmãos, ruins, situações essas que teriam sido evitadas se você orasse primeiro. Então, irmãos, vai entrar numa batalha? Ore, porque se você não orar para entrar, com certeza você vai ter que orar quando estiver nela. Então parece simples o que eu estou falando, parece chover no molhado, porque a gente sabe da importância da oração. Só que mesmo sabendo da importância, em vez de orarmos antes, deixamos para orar depois. Então Neemias nos ensina aqui, através do seu posicionamento, que a oração, ela precede vitória. Não é a vitória que precede a oração, mas a oração, ela precede vitória. E aqui na conclusão do tópico 3, eu quero deixar aqui para os irmãos. Precisamos nos revestir de Deus e estarmos alertas aos ataques que visam nos desanimar, sabendo que no poder da palavra está a vida e a morte. Devemos abrir nossos lábios para louvar a Deus e ser fonte de bênção para as pessoas à nossa volta. Volto aqui a repetir. Irmão, a vida e a morte está no poder da língua, naquilo que você fala. Porém, aquilo que você fala procede do seu coração. Então, cuide do seu coração. Guarde o seu coração. Aquilo que está debaixo dos meus pés, eu governo, eu domino. Mas aquilo que entra no meu coração pode me dominar e me governar. E com isso, fazer com que eu tenha atitudes desaprovadas por Deus. Então, entenda isso. Se revista em Deus e de Deus. Mas acende um alerta aí na tua cabeça. E que alerta é esse? Cuidado, porque as palavras ela têm um poder. O poder de trazer vida e o poder também de promover a morte. Que possamos ser um agente de vida. Mas para ser um agente de vida, nós temos que ter o nosso coração cheio dessa vida. Para que essa vida seja propagada através das palavras. Aqui eu quero encerrar, mas eu quero deixar a terceira palavra-chave, que é renovando. Recapitulando aqui para os irmãos, a primeira palavra, restaurando, segunda palavra, reconstruindo, e a terceira palavra, restaurando. Meus irmãos, que Deus possa continuar vos abençoando e que na ministração dessa aula, no 26 de abril, todo aquele que ouvir e estiver passando por uma situação, irmãos, que está sofrendo um ataque verbal, essa pessoa possa ser instruída. Se alguém está vivenciando feridas, né, que foram feitas por palavras liberadas por outra pessoa, que essas pessoas possam ser curadas, que nós possamos orar, professores, possamos orar para que as pessoas, né, que vão ouvir essa aula, que vão ouvir essas palavras, elas possam ser advertidas, mas também possam ser curadas se elas estiverem feridas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.